Parabéns aos irmãos que estão nos ouvindo aí pelas lives, que estão assistindo o culto aqui do Templo Central da Assembleia de Deus em Marituba. Seja bem-vindo conosco para louvar e adorar a Deus. João capítulo 17, verso de número 16. Quero compartilhar com vocês esse texto que Deus tem colocado no meu coração. Ao longo dessas últimas 3 semanas, eu me reuni com as regiões administrativas da nossa igreja, região norte, região sul, região leste, povo de Ananindeua, e compartilhei um pouco desta palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero também falar com você. E eu quero hoje falar sobre o ministério renovado nas crises. Quando falamos em ministério, falamos de ministro. Quando falamos de ministro, nós falamos da palavra original ministro, que significa servo, que significa aquele que realiza a vontade de Deus. E Deus tem falado muito ao meu coração como nós devemos renovar o nosso ministério nesta crise que nós estamos atravessando. E Deus colocou no meu coração esse texto de João, capítulo 17, verso 16, que faz parte da oração sacerdotal de Jesus, quando ele se reuniu pelas últimas vezes com os discípulos, na última ceia, basicamente no texto que começa no capítulo 13 de João, vai até o capítulo 16, e no final da reunião, no final da ceia, Jesus então faz a oração sacerdotal, uma oração muito linda, que todos os crentes deveriam orar, para entender quais são os anseios e os desejos de Jesus para a nossa vida. Geralmente nós gostamos de ver alguém orando por nós, e se você orar, se você estudar a oração sacerdotal, você vai aprender verdades eternas que Jesus pediu ao Pai com relação aos seus discípulos e com relação a nós nesta geração. Mas eu quero falar basicamente a partir do verso 16, que diz assim, João 17, verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste como também amaste a mim. Podeis sentar. Queridos, certamente a pandemia da Covid-19 marcará a nossa geração. Ela marcou a todos nós e está marcando a todos nós indistintamente. Crentes, incrédulos, santos, ímpios, religiosos ou ateus. Cada um de nós está sendo marcado de alguma forma. Muitos perderam familiares, amigos, empregos, patrimônios.
e outras perdas incalculáveis. Muitos ainda estão com sequelas físicas e mentais. E pasmem, muitos com problemas espirituais. Nós, pastores e líderes de Cristo Jesus, não estamos imunes. Nós não estamos numa redoma, não estamos escondidos à parte, geograficamente, protegidos de tudo que está acontecendo. Nós sofremos. Sofremos por dois lados. Sofremos porque sofremos como todo mundo. E sofremos porque queremos ajudar como soldados de Cristo. E vemos a nossa impotência, a nossa incapacidade. Mas é neste momento, irmãos, que nós precisamos avaliar e pedir a renovação do Espírito do Senhor para continuar a nossa jornada, já que Ele não nos levou como os nossos irmãos. E posso citar alguns. Irmão Honório, da Boas Novas, meu amigão do peito, esposo da Cristiane, diretor da Boas Novas, um homem de múltiplos talentos. A irmã Marjorie do Tempo Central, cantora Fabiana Anastácio, que esteve conosco nos 90 anos, e tantos outros irmãos, que é impossível citar, aqui de Marituba, de Ananindeua, de Belém, de Manaus, do Brasil. Um dia um irmão falando comigo, ele disse: pastor, Deus levou muita gente boa, muita gente boa. E olhando para tudo isso que está acontecendo, porque até os políticos dizem que nós já estamos chegando numa pós-pandemia. Tem gente ainda assustado com a nova mutação procedente lá da Índia, a nova cepa que está se espalhando no Brasil, mas que parece que com a vacinação está sob controle, ou pelo menos as pessoas estão confiando nisso. Mas independente disso, olhando para o texto lido, aprendemos com Jesus que a nossa renovação espiritual, ela deve ser avaliada urgentemente. E nós precisamos, em nome de Jesus, pedir para Deus nos renovar. Porque se Deus nos deixou vivos, se Ele não nos levou, se Ele nos deixou aqui na terra, mesmo com defeitos, mesmo fraquinhos, é porque Ele quer que a nossa jornada continue. Levante as suas mãos. Diga: Senhor, renova a minha vida, renova o meu ministério, renova a minha vida pessoal, renova a minha família, renova o meu casamento, renova-me, Senhor, renova a minha congregação, renova a tua igreja em Marituba, renova, Senhor, a tua igreja em Belém, a tua igreja no Pará, a tua igreja no Brasil, renova-nos, Senhor. E quando nós falamos em renovação no meio desta crise e de outras crises, em primeiro lugar, nós devemos pedir renovação da nossa identidade cristã. Leia o verso de número 16, por favor, novamente, do capítulo 17 do livro de João. Permaneça com a sua Bíblia aberta para você ler comigo o texto da palavra de Deus. Jesus orando disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Que mundo Jesus está falando? Jesus está falando de um mundo que é dominado por Satanás, valores iníquos, perversos, ímpios. João capítulo 14, verso 30, Jesus falou aos discípulos: anteriormente
aproxima-se o príncipe deste mundo, mas nada ele tem na minha vida. Mundo com seus valores invertidos, valores contra a família, contra as crianças, que não amam a Deus, que desrespeitam ao Senhor, que não adoram a Deus, valores que apoiam o aborto, valores que apoiam as drogas, valores que apoiam a morte, que apoiam todo tipo de perversidade. Jesus está dizendo: eles não são do mundo. E olha, queridos, quando Jesus diz que nós não somos do mundo, Ele não está negando a nossa natureza humana. Jesus sabia que os discípulos eram judeus, Ele sabia que estavam debaixo do jugo romano, Ele sabia que quem governava a terra politicamente era César, com as suas legiões romanas. Mas Jesus estava dizendo para os discípulos: Pai, faz com que o coração deles esteja vivo e renovado, para eles entenderem que mais do que ser judeus, mais do que pertencerem ao império, eles pertencem ao teu reino, eles são do céu, eles são teus filhos e eles são filhos de Deus. Sabe, queridos, quando você lê o que Jesus está dizendo aqui no verso 17, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 17, santificar é separar-se, é viver dedicado a Deus. É como uma garça que anda no mangal, no tijuco, mas a garça com a pena branquinha, com a sua perna longa, ela anda no tijuco, mas ela não se suja. Ela come os caranguejinhos, está no mangue, está andando no meio da lama, mas ela não é da lama, ela não é caranguejo. Eu quero profetizar para você, Jesus está dizendo: Pai, eles não são do mundo, eles são teus filhos, santifica-os na verdade, que eles possam viver de acordo com a tua palavra. Nós, queridos, precisamos saber que a nossa identidade não é formulada pela filosofia humana. As nossas convicções interiores não devem ser baseadas em achismos e discussões na televisão ou de uma personalidade qualquer. Não, a nossa convicção é na verdade ensinada por Jesus. Levante a sua palavra. E é por isso que o nosso tema este ano é guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. No meio desta pandemia, nós já ouvimos tantos absurdos. Às vezes, no meio da crise, nós ignoramos a soberania, nós ignoramos que Deus está no controle. É o mesmo Deus que permitiu a praga no Egito, é o mesmo Deus que permitiu fogo sobre Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus que levou Nabucodonosor a comer grama como se fosse um boi, é o mesmo Deus que puniu Israel, tirando ele da terra e levando cativo para a Babilônia, é o mesmo Deus que trouxe eles de volta. E as pessoas perguntam: onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, está no trono, está reinando, Ele é Senhor, Ele é Deus. Então, a minha convicção, querido, deve ser formado na palavra de Deus. Não me interessa o que você diz, não me interessa o que você pensa, não me interessa o que você fala, não me interessa o que você afirma, o meu respeito. Eu vivo em função do que a palavra de Deus diz a meu respeito, porque eu sou filho de Deus. Levante as suas mãos e adore a Deus e diga: eu sou filho de Deus. E filho de Deus vive de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o amor a Deus, a direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida. A nossa identidade
está baseada naquilo que nós somos, não naquilo que nós temos. Eu acho interessante, amados, o que Jesus diz para os discípulos, e como Deus ora a respeito deles, como Jesus ora a respeito deles, porque Jesus está dizendo: Pai, eles são teus, como também eu sou. Da mesma forma que tu és meu Pai, eu sou teu filho, e eles também são teus filhos. Dá essa certeza para eles. Quem perdeu alguma coisa nessa pandemia, levante as mãos. Quem perdeu dinheiro, quem perdeu emprego, quem perdeu carro, quem perdeu casa, quem perdeu alguma coisa. Agora olha para os discípulos. 3 anos de ministério ao lado de Jesus. Jesus está realizando a ceia com eles numa casa emprestada, uma ceia doada. E terminando a ceia, Jesus vai para a cruz. E a única certeza que Jesus dá para eles é: vocês são e não vocês têm. Porque Deus não está preocupado com aquilo que nós temos, Ele está preocupado com aquilo que nós somos. E quando você não entende o que você é, você perde a sua identidade. Pedro, materialmente, ficou pobre, largou a sua empresa de pesca com João e Tiago para seguir Jesus. Qual era a expectativa de Judas? Segundo os historiadores, Judas é emblemático. Ele tem uma vida confusa. Quantas teorias já foram feitas a respeito da conspiração e traição de Judas, para entender por que ele traiu Jesus. Mas só tem uma coisa que a Bíblia diz, e não há dúvida, é que quando Satanás entra no coração de Judas, Judas fica possesso, Judas não cai no chão, Judas não fica tendo qualquer tipo de reação que nós imaginamos que é de um endemoniado. Não, ele só tem uma reação: ele vende Jesus, ele traz Jesus. Por quê? Porque a identidade de Judas foi destruída por Satanás na crise. Se você não souber quem você é, você mede a sua fé pelo que você tem. Pedro está vendo a cruz se aproximar, João e os outros apóstolos, e o reino de Jesus é o reino do ser e não do ter temporal. Mas Judas não. Judas queria um carro, Judas queria uma casa, Judas queria fama, Judas queria ser o pregador tal, Judas queria ser. É por isso que muitas vezes, quando você não conhece a sua identidade em Deus, você aceita as propostas e as barganhas de Satanás. Porque Jesus, Ele diz que aqueles que têm a sua identidade em Deus, sabem que a sua natureza é a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Leia comigo o verso de número 22, por favor. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Repita comigo. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quando você vem para Jesus, você é o tal, cheio de vontades, cheio de desejos, cheio de ambições. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, e você recebe a glória, alto lá. O que é glória para você? O que é glória para você? Quem quer receber a glória de Deus aqui? Quem quer receber a glória de Deus aqui?
Tem muita gente que confunde glória com poder. Na Bíblia, glória não é poder. Na Bíblia, glória é natureza. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 52 e diante, quando Paulo fala de ressurreição, e para comparar o nosso corpo na ressurreição, ele diz que uma é a glória da lua, uma é a glória do sol, uma é a glória das estrelas. O que é glória? É natureza. Escute uma coisa: você tem uma glória, você tem uma natureza humana, pecaminosa. Você é o eu quero, eu posso, eu tenho, eu vou, eu faço. Mas quando você entrega a tua vida a Jesus, essa identidade é quebrada, essa identidade é diminuída, aí você desaparece. Não é mais eu quero, eu posso, eu faço, não. Agora é você em Jesus, Jesus no Pai, o Pai em você. Agora não é só mais eu. Agora você não luta mais por você, agora você está promovendo a glória do Pai. Eu vou perguntar de novo: quem quer a glória de Deus aqui? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Diga: Senhor, eu quero a tua identidade na minha vida. Quem aqui se entristece quando serve e é desprezado? Quem aqui se entristece quando faz alguma coisa e não é lembrado? Sabe por que você se entristece? Porque você não está buscando a glória de Deus, a glória do Pai. Na verdade ainda tem uma gloriazinha humana, de querer ser aplaudido, de querer ser lembrado. Mas quando você tem a identidade de Deus, você está dizendo que Ele cresça e eu desapareça, porque tudo é dEle, por meio dEle, para Ele seja glória, seja honra, para todos sempre. Amém. Quando você é renovado na sua identidade, você também sabe que o seu destino é o céu. Como cidadão do céu. Que eu acho lindo é que Jesus inicia o capítulo 17. Eu quero que você leia o capítulo 17, o verso 1. Olha o que Jesus diz. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, isto é, dá a tua natureza, a natureza divina, dá esta mesma natureza ao teu Filho, para que o Filho glorifique a ti com a mesma natureza, assim como lhe deste autoridade sobre a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. Verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Olha o verso 5: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a mesma glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está dizendo: Pai, eu quero voltar para o céu, eu quero voltar para perto de ti. Quem aqui tem saudade do céu? Quem aqui quer ir para o céu? Levante as suas mãos. Se você não tem vontade, aí diz: pastor, mais alto lá, como saudade do céu, pastor? Jesus está dizendo que quando você recebe a natureza do Pai, você recebe a natureza de Deus. Tem vontade que você, tem momentos, tem dias que você acorda, pastor Laurimar, e você sente o odor do pecado, da iniquidade. Você despreza essa terra, e se não fosse os teus filhos, a tua família, se não fosse o propósito que Deus tem para realizar através da tua vida, dá vontade de dizer: Pai, é chegada a minha hora, e eu quero ir, Senhor.
Há alguma coisa errada quando você deseja mais Roma do que a cidade celestial. Há alguma coisa errada quando você tem medo da morte. É um absurdo crente ter medo da morte. E eu tinha um amigo que dizia: Naldo, vocês são todos doidos da igreja, vocês são malucos. Meu colega de faculdade, ele dizia: mas por quê? Eu perguntava para ele: mas por quê? Porque vocês oram para Deus dar vitória para vocês. Se vocês ficam doentes, vocês oram para Jesus curar. Mas se o médico diz: vai morrer, vocês ficam alegres do mesmo jeito, porque já vão partir. Céu. 1 Coríntios 5:19. Se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esta pandemia nos ensinou a avaliar a nossa identidade, saber se o nosso projeto de vida estava meramente naquele projeto humano, naquela coisa que a gente colocou como alvo para nós, e nós nos esquecemos que nós temos uma natureza do céu. Você tem um pai que te ama, que olha por você, que te dá vitória, que te abençoa. Quando eu oro: Senhor, renova-me, eu estou dizendo: Deus, renova a minha identidade. Eu estou confuso, eu não sei mais quem eu sou. Ah, irmãos, crente não pode ser de esquerda, crente não pode ser de direita, crente é de Jesus. Nós defendemos os valores de Jesus, nós defendemos a palavra de Deus. Renova-me, Senhor. Segundo lugar, esta renovação passa pela missão, propósito de Deus. Leia comigo o verso de número 18 de João capítulo 17. Jesus diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei. Repita comigo: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A renovação passa pela minha missão. Eu sei quem eu sou, e eu tenho que saber por que eu estou aqui nesta terra. Qual é a excelência da tua missão? Jesus está dizendo: Pai, assim como tu me enviastes, eu estou enviando eles. Observe o nível de excelência da missão. Jesus não está dizendo: Pai, como tu me enviastes, eu vou enviar eles numa submissão, porque eles não têm capacidade de fazer como eu faço. Não. Jesus está dizendo: Pai, como tu me enviastes, eu estou enviando eles. Eu acredito neles. Eles vão realizar a missão com a mesma capacidade, com a mesma fidelidade, com o mesmo amor, com a mesma excelência. Assim como tu me enviastes, eu estou enviando eles. Deus não espera qualquer coisa de você. Ele espera que você cumpra a sua missão. E quando nós falamos em missão, nós temos que lembrar que a nossa missão não é promover o meu nome, o nome da igreja, mas promover o nome do Senhor Jesus, promover a glória do Pai. O que eu acho tremendo, queridos, se você ler o verso de número 23, por favor, leia comigo. E eu neles, e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Jesus está dizendo que a minha missão, a excelência da missão que eu realizo, vai fazer com que as pessoas creiam em Jesus, assim como Jesus realizou a sua missão e o mundo creu no Pai. Quem nos revelou o Pai? Jesus. Quem vai revelar Jesus ao mundo? Somos nós. O teu marido, teus filhos, teu vizinho, os clientes do supermercado, os transeuntes da rua, todas as pessoas, elas verão a nossa fé, a nossa coragem, o nosso testemunho, verão o nosso procedimento, e elas dirão: eu creio em Jesus, ele serve a Jesus, ele ama Jesus. Olha o que Jesus está dizendo: para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. No meio desta pandemia, queridos, uma das coisas que eu orei muito a Deus e perguntei: Senhor, será que o mundo está te conhecendo através de mim? Meus filhos, minha família, meus parentes, que é o primeiro celeiro missionário, meu primeiro campo missionário é a minha casa. Paulo disse às mulheres em 1 Pedro capítulo 3, que as mulheres caladas só com testemunho ganharão seus maridos para Cristo. Mas isso vale também para os homens ganharem as suas esposas. Jesus está dizendo: cumpram a missão. Se você ler o verso de número 24, verso 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Como é que as pessoas vão entender, compreender tudo isso? Através da nossa entrega, através da nossa unidade, através da nossa vida exposta. A Bíblia diz que nós somos a carta lida por todos os homens, por todas as pessoas. Leia o verso de número 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também estes estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Por duas vezes, Jesus coloca que a nossa missão levará o mundo a crer, levará o mundo a conhecer a Jesus e ao Pai. Qual é a nossa missão? Adoração, comunhão, evangelização e discipulado, e servir ao próximo. Qual é a nossa missão? Cheios do Espírito Santo, nossa missão é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e discipular, e servir ao próximo como Jesus. Esta é a nossa missão, este é o nosso propósito. Tudo que nós fazemos fora disso está sendo um atestado negativo para que o nome de Jesus não cresça, para que o seu nome não seja glorificado, para que o seu reino não avance. Nessa pandemia e nessa pós-pandemia, diga assim para Deus: Deus, se tu não me levastes, e o Senhor tem um propósito na minha vida, por isso eu estou vivo, mesmo manco, mesmo aleijado, mesmo me arrastando. Senhor, eu quero que o teu nome seja glorificado através dos dons e talentos. Tudo que o Senhor colocou na minha vida,
Eu quero adorar o teu nome, cada célula do meu corpo. A Bíblia diz que tudo o que fizermos, seja em palavras ou em obras, seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Precisamos de renovação. Renovação da nossa identidade. Renovação da nossa missão. Quando você sabe a sua missão, o diabo não te desvia, não te tira do foco. Ele vem te cercar com outras propostas, mas você não cai, você não adultera, você não mente, você não nega a Cristo, porque você diz: eu estou no propósito, eu estou no propósito, eu estou no propósito, eu estou no propósito, eu tenho uma missão, a minha missão é glorificar a Deus. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Levante as suas mãos assim, levante as suas mãos assim e diga: Senhor, não sei se eu terei um dia de vida, não sei se eu terei um ano de vida nesta terra, não sei se eu terei mais 10 anos, mais 20 anos, mas eu quero cumprir a tua missão, eu quero realizar o teu propósito, eu quero te adorar, eu quero manter comunhão, eu quero evangelizar e discipular, eu quero ser um servo teu, Senhor, para fazer a tua vontade. Se você não esquecer quem você é, se você não esquecer por que está aqui, você não vai cair, você não vai fracassar, você vai vencer essa pandemia. Em terceiro lugar, nós precisamos ser renovados na autoridade e poder do Espírito Santo. Eu quero que você leia João capítulo 20, por favor. Leia comigo capítulo 20. Leia o verso de número 21. Eu vou ler a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Repita comigo: os discípulos estavam com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quem aqui se sente fraco, levante as mãos. Quem aqui é fraco, levante as mãos. Quem aqui tem medo, levanta as mãos. Quem aqui já disse para Deus: Deus, manda outro, eu não. Tem gente melhor do que eu, Senhor. Quem já disse isso para Deus, levante as mãos. Quem já se trancou dentro de um quarto e não teve vontade de sair, com medo, apavorado, porque não sabia o que fazer. Quem nesta pandemia, mesmo crendo em Jesus, mesmo crendo no céu, ficou com medo, apavorado? Levante as mãos. Olhe para o irmão que está do seu lado. Diga: apesar das suas fraquezas, apesar do seu medo, apesar da sua covardia, Deus acredita em você, porque Ele não conta com aquilo que você pode fazer, mas Ele conta com aquilo que Ele pode fazer através de você. Levante as suas mãos. Diga: eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma missão, é de cumprir o propósito de Deus. Então diga: eu sou filho, eu tenho uma missão. O que é que está faltando? Deus não espera que você faça nada para Ele com base na sua força. E é por isso que Jesus, depois da ressurreição, Jesus morre
na sexta-feira, passa o sábado, nas primeiras horas do domingo, que é o terceiro dia. Jesus não passou 3 dias debaixo da terra, não. Ele passou algumas horas da sexta. Ele passou o sábado e começou as primeiras horas do dia, porque o dia do judeu começava às 6 da tarde até às 6 da manhã. E os discípulos apavorados dentro de casa, trancados, acabou, o homem morreu. E eles incrédulos, não sabiam o que fazer, trancados dentro de casa. Onde era essa casa? Possivelmente foi a mesma casa onde cearam. Possivelmente foi a mesma casa de João Marcos, onde eles realizaram a última ceia, aonde Jesus disse para eles: vocês não são do mundo, vocês são filhos do Pai. Eu dou para vocês uma missão. Possivelmente foi a mesma casa onde desceu sobre eles o Espírito Santo, lá no cenáculo. É a mesma casa, possivelmente. Escute uma coisa que eu vou dizer para você: a mesma casa do teu medo e da tua frustração, a mesma casa pode ser a casa da tua derrota, mas pode ser a casa da manifestação da presença de Cristo. Basta você crer. Eu aprendo aqui nesse texto que Jesus, dependente de mim, não iria atrás de alguém que o negue, como Pedro. Não iria atrás de Tomé, um incrédulo. Não iria atrás de todos os discípulos que o abandonaram ao pé da cruz. Bando de covardes e medrosos. Talvez Jesus não o convidasse. Se eu fosse Jesus, não o convidaria mais para sentar no meu púlpito, nem pregaria mais mensagem de domingo, não serviria nem para dar testemunho na sexta-feira à noite. Desqualificado. Mas Jesus não sou eu. Jesus sabe que você é filho de Deus. Jesus sabe que você tem uma missão. E Jesus então, Ele não te deixa em paz. Ele vai aonde você está. Pastor, por que eu estou aqui nesta noite? Pastor, eu estou ouvindo esta live. Pastor, quantas vezes eu disse: eu não quero mais ser crente. Mas quando eu me vejo, já estou ligado na live, já estou no culto, eu já estou chorando, eu já estou adorando. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus, porque você tem uma missão, o teu talento, os teus dons, você tem um chamado e você não pode fugir de Deus. As tuas fraquezas, Jesus conhece-as todas. Um dia Paulo orou para Deus e disse: Senhor, tira de mim essa fraqueza. E qual era a fraqueza de Paulo? Ele era perseguido pelos judeus, que o perseguiam de igreja em igreja, falavam mal dele. E um dia Paulo chegou ao limite e disse: Deus, eu não aguento mais, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Quando eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu admirava Mauro Cerulo, eu admirava Jimmy Swaggart, Caio Fábio. Eu dizia: Deus, eu quero ser igual o pastor Gesiel Gomes. Eu queria dar cachuleta em demônio, eu queria ser alguém assim, sem fraqueza. Eu me via lidando com meus conflitos de juventude. Eu me achava tão incapaz. Eu dizia: Senhor, eu queria ser um gigante da fé. Estude cada um desses homens que eu mencionei, o que aconteceu com a vida deles. Jimmy Swaggart, um dia chega numa cruzada na Argentina, dito por ele mesmo. As multidões o rodeavam, e ele passou 1 hora para chegar no estádio lá na Argentina. Quando ele entrou num estádio, e as multidões começaram a gritar: Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart. Ele ouviu, ele disse: é, Senhor, tu precisas de mim. E ele ouviu a voz de Deus imediatamente dizendo: Jimmy Swaggart, eu vou te provar que eu não preciso de ti, mas é tu que precisa de mim. Foi um dos maiores escândalos evangélicos na televisão. Você vai continuar sendo fraco,
Tem horas que você vai se esconder dos demônios. Tem momentos que você não vai acreditar nem em você mesmo. Tem momentos que você vai querer morrer como Elias. Elias lutou contra os profetas de Baal e os profetas de Acera, matou todos eles. E quando Jezabel disse: eu vou te pegar, profeta, eu vou te matar, o que aconteceu com Elias? Sebo nas canelas, como diz lá em Bragança, fugiu. Chegou no deserto: acabou meu ministério, eu quero morrer. Eu quero profetizar para pessoas que estão me ouvindo aqui, que caíram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, 7 vezes se levantará. O teu chamado não é do pastor Enaldo, o teu chamado não é da sua mulher, o teu chamado não é daquele pastor sem visão que não acreditou em você. Sinta Jesus entrando nos porões hoje da tua alma. Você está com medo, acovardado, não acreditando em mais nada, mas sinta Jesus entrando na tua casa, dizendo: Pai seja convosco. Quem sente a presença de Jesus entrando? Quem sente a presença de Jesus entrando na sua casa, levante as suas mãos. Tenha uma visão de glória de Jesus entrando no quarto do seu filho, da sua filha, da sua nora, da sua família. Sinta Jesus entrando na sua vida. Você está com medo, apavorado, mas Jesus está dizendo: Pai seja convosco. Paz, paz, paz. Jesus não deu nem tempo para mimimi. Senhor, nós estamos escondidos aqui porque tu sabe, os romanos estão nos perseguindo. Jesus nem deu tempo. Ele entrou, diz: Pai seja convosco, e disse novamente: eu acredito em vocês, assim como o Pai me enviou, eu enviei vocês. Saiam daqui, abram as portas. Chegou a hora de conquistar o Império Romano com a palavra de Deus. Por que Deus não ouve os discípulos? Porque Deus já conhece todas as tuas queixas. Jesus já conhece todas as tuas desculpas. Ele já sabe tudo o que é que você vai dizer. Mas Jesus continua crendo em você, dizendo: como o Pai me enviou, eu te envio para esta faculdade, eu te envio para este tribunal, eu te envio para esta empresa, eu te envio como pastor, como professor. Vai! Mas ninguém acredita em mim, eu te envio. Ninguém acredita no meu potencial, eu te envio. Vai, 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 vai. Eu quero que você seja profeta de Deus. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado, diga para esta pessoa: vai, em nome de Jesus. Vai, 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 vai. Diga para ele: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pastor, eu estou com medo, mas vai te arrastando, mas vai. Pastor, eu estou apavorado, mas vai. Jesus está dizendo que assim como o Pai enviou Ele, está enviando você. Ai, irmãos, eu não quero falar de mim, porque pode parecer presunção, mas aqui está um caboclo de Urumajó, morando em parede de barro, cavaco, sem dinheiro. Para Deus me trazer para Belém foi um negócio tremendo. Cheguei nessa cidade de Belém com 10 anos de idade. Meu pai hoje é abençoado, numa casa que eu tive condições de construir para ele, trazer para ele morar. E eu tenho dito: meu pai, eu sou a sua aposentadoria. Mas eu tive experiências de pessoas quebrando a parede para nos tirar da casa alugada, porque não tive dinheiro para pagar o aluguel. Dos meus 10 anos de idade até entrar na faculdade, eu fui feirante, fugindo do Rapa, indo para Ceasa 4 horas da manhã para comprar tomate, cebola. Quando vinha aquelas tempestades, você perder tudo, a banca voando pelas valas. Meu pai teve que voltar para o interior, e eu fiquei em Belém com 12, 13 anos de idade. Ai, irmãos,
Você chorar naquele ver o peso com 14 anos de idade. O menino que vestia, meu paletó era 42, calça 36. E eu via Deus dizendo: vai acontecer coisas grandes. Eu dizia: Deus, como, Senhor? Vai, eu sou contigo. Não foram nenhuma nem duas vezes. Naquela galeria do Templo Central, de eu sem falar nada para ninguém, vem alguém colocar a mão na minha cabeça, desconhecido, e alguém profetizasse: Deus tem um ministério tremendo na tua vida. E eu dizia: como? Eu não tenho pedigree, não tenho pastor na família, ninguém me conhece, como isso vai acontecer? Eu quero profetizar para você: Deus foi abrindo as portas. Quando você reconhece que você é em Deus, quando você tem uma missão. Irmãos, quantas propostas de noitada de meninas, tantas mesmas tentações que você tem, eu tinha. Mas quando eu estava lá, ou quase caindo, eu lembrava: eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. E eu voltava. Dos meus 10 anos até casar, eu morei sozinho em Belém, muitas vezes sozinho em casas, mas nunca adulterei, nunca me prostituí, não porque sou melhor do que você, mas porque Deus me fazia lembrar de um propósito e de uma missão. E na minha fraqueza Deus vinha. Fui coordenador de jovens, fui assistente, fui auxiliar, nunca disse não para Deus, mesmo fazendo. Eu entrei na faculdade para fazer como contador. Eu entrei com 18 anos de idade, saí com 21 anos formado, comecei a me aventurar como contador, depois fui fazer direito, depois fiz teologia, depois casei, tive filhos com a abençoada Thelma, minha amada, para tirar essa mulher da casa dela. Foi um cabra doido, feirante, sem dinheiro, morar numa casa linda e bonita lá, que até hoje é uma das casas mais bonitas lá da cidade velha, e eu não tinha um sapato furado. Se eu contar para você os partidos que ela rodeavam ela na época, uma das meninas mais bonitas lá do Arsenal, e ela casar comigo, cabra sem nada, ela tinha muita fé e visão. Mas eu quero dizer para você que Deus foi abrindo a porta como contador, abrindo a porta como advogado, sendo advogado de grandes empresas em Belém do Pará, e pastoreando. Vocês conhecem a minha vida. Eu nunca pedi para ser pastor, eu nunca forcei a barra para pregar. Eu conto para vocês que eu passei uma temporada pregando no interior, quando o pastor Firmino começou o Vale da Bênção. Fazia mais ou menos uns 4 anos que eu não vi o pastor Firmino. Aí eu disse: Thelma, vamos lá ver o pastor Firmino pregar. E eu sentei lá no meio da multidão, que era um povão, domingo pela manhã que ia ouvi-lo. E eu, com a Thelma lá no meio, de repente eu vi o pastor Firmino esticando o pescoço para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E de repente ele apontou que ele me conhecia. E estava aquele movimento do Vale da Bênção, vários pastores, todo mundo querendo pregar, tinha mídia, boas novas, culto era transmitido ao vivo. Veja como Deus faz. Aí o pastor Firmino me enxergou, fez assim para mim, e eu fingi que não era comigo, porque, sabe, no meio de uma multidão, jamais eu vou imaginar que o pastor Firmino apontando para mim. Daqui a pouco veio o auxiliar e disse: olha, o pastor Firmino está te chamando. Enaldo, o pastor Firmino está te chamando. Se eu mesmo eu estava de jeans e camiseta, e eu sentei do lado do púlpito. Eu acho que era março de 1995. E ele olhou para mim e disse: tu ainda prega? Tu ainda é crente? Eu disse: pastor, eu sou crente. Eu disse: pastor, eu não trouxe Bíblia, e eu não trouxe nada, nem uma anotação. Ele disse: está aqui a Bíblia. Tu quer o que para pregar? A gente prega da Bíblia, está aqui a Bíblia. Ele me deu a Bíblia e disse: tu vai ser o pregador. 3 anos quem não me via, ou 4 anos, culto gravado, transmitido para Belém toda. E eu preguei. Quando eu terminei, ele perguntou: onde tu estás? Estou por aí, pastor. A partir de hoje tu vai estar comigo aqui. Alguns me chamavam de paraquedas. Caiu de paraquedas.
Eu não sei, se for de paraquedas, foi Deus que me levou do céu e me jogou. De lá eu já fiquei como pastor do Vale da Bênção. O pastor Samuel chegou, fui para o Templo Central e saí só de Belém 20 anos depois que eu vim para cá, para Marituba. Levante as suas mãos, diga: Deus confia em você, Deus confia em você, Deus quer te usar, Deus conhece o teu potencial. Agora escute uma coisa, Jesus, quando fala isso, diz o texto: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam, recebam, recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Jesus está dizendo: eu coloco em vocês o poder da palavra do Evangelho, o poder da palavra do perdão, o poder da palavra da libertação. Você não tem dinheiro, você não tem ouro, você não tem prata, mas vocês têm mais autoridade do que o inferno, mais autoridade do que os demônios, mais autoridade do que Satanás. Vocês vão pregar o Evangelho e vocês vão liberar perdão, liberar Evangelho, liberar a palavra. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos 1:8 ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Pastor, eu quero ser renovado nesta noite. Então renove a sua identidade em Deus, renove a sua missão em Deus, e renove a sua força e seu poder em Deus. Não é esse cheque furado, não é esse cartão de crédito, não é a tua capacidade, não, é o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Quem crê que Deus vai fazer coisas grandes no meio desta pandemia, Deus vai te levantar para fazer coisas grandes. Eu quero orar pela renovação do teu ministério, pela renovação dos teus dons. Deus vai te usar como nunca, Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida como nunca. Aceita e receba o chamado de Deus. Renova a nossa vida, Senhor, renova a nossa vida, Senhor, renova a nossa vida, Senhor.